É importante você saber que até agora, pelo menos até agora, não surgiu nada de grave que pudesse colocar em jogo a lisura de Alexandre de Moraes, o cabeça de ovo. Até agora, não encontraram nada do cara. Essa é uma verdade. E é importante colocar aqui, ó. Bolsonaro, ele tinha uma BIM só para ele. Então ele tinha condições. Ele tinha parceria com software de Israel. Ele tinha um aparato investigativo daqueles poderosos. É importante colocar isso. Se tivesse alguma treta, algum negócio mais cabeludo, sem sombra de dúvidas, teria sido descoberto. Você tá entendendo? Então é importante a gente colocar isso porque você vai ver agora duas informações importantes. A primeira é essa do Bolsonaro se reunir com ministros do STF 12 vezes enquanto estava tramando um golpe de Estado. Esse é o ponto. E o segundo ponto é esse quebra-pau que teve um desencontro entre o Mendonça e o Xandão. E o Gilmar pro meio do caminho, Dina, aquela coisa toda. Eu vou mostrar para você esse momento do quebra-pau, mas antes eu quero trazer essa informação aqui do UOL. Se você tiver interesse em saber um pouco mais, como sempre, a gente deixa os links de tudo que a gente fala na descrição do vídeo, aí você entra lá e você pode ler a reportagem completa, tá? O que eu vou trazer aqui para você é um resumo. Relatório do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, da presidência, ele mostra que o Bozo recebeu 12 visitas de 3 ministros do STF. Isso aconteceu entre junho e dezembro de 2022. O período que a gente sabe que, segundo a Polícia Federal, foram as articulações golpistas, né? Aquela armação, os milico doido, aquele trem ardido que teve. E aí, olha só o que aconteceu. O relatório do GSI integra o inquérito da Polícia Federal sobre tentativa de golpe e informações foram encaminhadas à Polícia Federal a pedido do o delegado Fábio Schor, que conduziu as investigações encerradas nesse mês de novembro. Esses dados eles foram tornados públicos na terça-feira pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí, olha só, visitaram o então presidente da República, Cássio Nunes Marques, André Mendonça e Dias Toffoli. O mais curioso e intrigante, nenhuma dessas visitas estava na agenda dos ministros que foi divulgada no site do tribunal. O Mendonça foi recebido pelo Bolsonaro 6 vezes, o Nunes Marques 5 vezes e também o Dias Toffoli. O Dias Toffoli foi só uma vez. E esses 3 eram apontados como os interlocutores do Bolsonaro no Supremo durante a gestão Bolsonaro. Teve aquela visita, Bolsonaro até a casa do Toffoli, isso foi mostrado, filmado e tudo, mas não era para ser, mas foi, aquela coisa toda. E aí o Nunes Marques e o Mendonça, eles foram nomeados pelo Bolsonaro, como a gente sabe, né? Foram os 2 nomeados pelo Bolsonaro ao Supremo e estavam lá visitando o tempo todo. O Toffoli era o presidente do Supremo quando o Bolsonaro venceu a eleição em 2018. E os 2 se conheciam desde que o ministro era assessor jurídico na Câmara dos Deputados. O Toffoli foi assessor jurídico lá. E ele foi assessor jurídico de 1995 a 2000. Nessa época, o Bolsonaro ele era deputado federal. Então, veja bem, essa planilha ela traz nomes, datas e horários, mas ela não fala os motivos das visitas, porque até agora ninguém mesmo sabe dizer. Era uma resposta que deveria partir dos 4. Do Bozo, né, do Bolsonaro, do Toffoli, do Nunes Marques e do Mendonça. Mas aí, olha só, informações brutas foram encaminhadas para a Polícia Federal e usou esses dados para reconstruir a cronologia dessa trama do golpe, que foi descrita naquele relatório final das investigações. E aí o GSI é o responsável pelo controle de acesso aos palácios presidenciais. E aí essas informações elas são sigilosas, pela primeira vez elas estão vindo à tona, isso por decisão do Moraes,
E a Polícia Federal ela não cita os ministros nem os encontros em seu relatório final, mas agora a gente está sabendo que houve esta, digamos, esta pequena palhaçadinha, para não dizer outra coisa, entendeu? Porque a gente tem um documento que foi encontrado na sala do PL, lá em Brasília, que foi utilizada pelo Bolsonaro na época, né, também pelo Braga Neto, e nesse documento ele menciona esses 3 ministros aí, tá? Os 3. Tem lá um esboço, ele reúne conceitos jurídicos, a estratégia para decretar o estado de sítio no Tribunal Superior Eleitoral. E aí há uma sugestão de substituir os 3 ministros do STF que ocupavam cadeiras no Tribunal Superior Eleitoral. Na época, essas cadeiras eram ocupadas por eles. Eu vou deixar a reportagem completa aqui para você, mas você consegue perceber que a história ela é meio bagunçada? A Polícia Federal, inclusive, ela diz o seguinte: desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, as milícias digitais bolsonaristas alimentavam discursos de desconfiança em relação às urnas eletrônicas e de ataques ao poder judiciário, tanto nas redes sociais quanto por meio de autoridades e influencers reverberando os discursos com fake news. Essa retórica foi intensificada, segundo a Polícia Federal, para alimentar grupos radicais. E essas milícias digitais acabaram influenciando os protestos de 8 de janeiro de 2023 e o homem-bomba que atacou o Supremo com explosivos no dia 13 de novembro desse ano. Essa mesma estratégia também acabou influenciando aquele outro sujeito que entrou lá para tentar explodir a Estátua da Justiça e agora, isso recentemente, né, há poucos dias atrás, acabou explodindo a si mesmo. Então, a gente tem que deixar claro aqui, né, eu vou deixar todas as informações, a reportagem, aliás, do UOL é muito boa, vou até ver aqui o autor da reportagem, que é o Matheus Coutinho e a Carolina Brígido, que fizeram uma reportagem detalhada. Inclusive, eles colocam aqui, por exemplo, a entrada e saída do Alvorada, né, de junho a dezembro. Então, o Toffoli, no dia 9 de novembro, ele entra às 2h14. O Nunes Marques, com 5 visitas, com horários, com dias. Teve no dia 28 de junho, o Nunes Marques vai às 10h20 falar com o Bozo. 10h20 da noite. Você fala, ué, mas o que está acontecendo? Aí nos outros dias eles falam na parte da manhã. O André Mendonça também, que teve 6 visitas, né? Teve uma visita que ele fez lá, era 9 horas da noite, dia 3 de setembro. 9 horas da noite. Depois ele volta no dia 5 de setembro, às 9h25 da manhã. Então, assim, o STF não comentou nada a respeito, tá tudo meio nebuloso, mas nós estamos colocando a informação aqui, você tira as suas próprias conclusões a respeito. Vou trazer agora esse trecho aí desse desencontro dos ministros no STF que aconteceu hoje, sempre pedindo para você dar o like, né? Só lembrando, se não se deixar para o final já sabe, né? Só lembrando para você dar o like e para você se inscrever no canal, para dar essa força, dar essa moralzinha aqui pra gente, se inscreva no canal. Vamos colocar esse trecho. As perguntas sem resposta, ministro Gilmar. Não, eu digo só, é só para colocar. Agora, eu estou tentando me deter no caso concreto. Não, sim. Porque, vamos lá, eu fui ministro da Justiça. E o senhor também trabalhou no Palácio do Planalto, na subchefia de assuntos jurídicos. Em todos esses movimentos de 7 de setembro, como ministro da Justiça, eu estava de plantão com uma equipe à disposição, seja no Ministério da Justiça, seja com policiais da Força Nacional que chegariam aqui em alguns minutos para impedir o que aconteceu. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte: eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Ministro André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos.
exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, a polícia militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve com conter. todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Olha, não é a primeira vez que o Mendonça faz isso, tá? Ele tenta colocar essas questões aí, ele tenta fazer insinuações. Ele já fez isso antes. E toda vez que ele faz isso, isso cria uma revolta, sabe, gigantesca. Porque muitas pessoas classificam esse tipo de comportamento como um comportamento vagabundo, sabe, de uma vagabundagem muito grande. Eu não sei se eu vou tão longe, mas eu fico revoltado por vários motivos, mas o principal é que ele está dando margem para esses radicais criarem teorias de conspiração e está dando margem para que uma série de comentários imbecis fiquem pululando pela internet, e tudo isso sem nenhuma evidência clara. Nós temos todos os comandantes, como o próprio disse o Alexandre de Moraes, presos. A gente tem essa clara e inequívoca tentativa de golpe de Estado. A gente tem o 8 de janeiro como um desdobramento dessa tentativa de golpe de Estado, e o pessoal comentando com todo mundo. Um desses que está preso, esse Mário Fernandes aí, esse sujeito visitava os acampamentos, esse sujeito era um dos responsáveis pelos acampamentos, no sentido de incentivar os aloprados, eles chamavam de loucos, né? Aquele bando de loucos, que era o que eles chamavam lá, esse pessoal dos acampamentos. E aí vem esse Mendonça, né? Que teve a vitória dele comemorada lá com a Michelle dando pulinho, falando aquelas línguas estranhas lá, e dando pulinho, e aí você hoje percebe que essa ligação que deveria terminar a partir do momento que ele está lá no STF, não deve nada para ninguém. Não tem que dar satisfação para ninguém. Ele deveria fazer um trabalho profissional. Mas aí fica com essas loucuras. Eu acho que, nesse ponto, o Alexandre de Moraes foi muito feliz em defender o Dino. Acho que foi correto. E fica aqui o nosso repúdio a esse tipo de comportamento, porque é um comportamento classificado como imbecil por muita gente. Coloca aqui nos comentários o que você acha. Coloca aqui nos comentários, eu queria saber o que você pensa a respeito disso. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like e se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva aqui no canal. Olha, apenas com o seu celular você já pode ter essa renda extra. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o link para você saber um pouco mais sobre como você vai ter essa renda extra, tá? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui, e aí você decide, né? Você vai saber, para saber é de graça, viu? Você não paga nada para você saber o que é. E aí você decide se você quer continuar ou não. Entra no primeiro link aqui, a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho, e você pode ajudar de várias formas. Você pode ser um membro do nosso canal, você pode ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Vê essa possibilidade. Você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Você pode pegar o seu celular aí agora também, fazer uma doação pelo Pix aqui pra gente, canalclayson@gmail.com. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.